eu separei esses números porque me chamou a atenção. Sim. No jogo do Palmeiras e do Corinthians, o Palmeiras usou 8 estrangeiros no jogo. Não, 8? Pera aí que eu vou ler. O Neto tá fazendo a conta lá. Tá aqui, ó. Pera, Neto. Ô, Neto, tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Eu acho. Você acha que eu sou maluco? Maluco não aqui é tava você. 30, não estava 30 ou Olha lá, 40. então, conta aí. Eu falo o nome e você conta. Vai. O Jai, lateral direito. Gustavo Gomes. Piquerez. Richard Rios. Aníbal Moreno. 5. Emiliano Martins. Martínez. Emiliano Martínez. 6. Marcou? Facundo Torres. 7. Flaco Lopes, quanto deu? 8. Jogou. Aí você pega o Corinthians. Usou 8 jogadores. O Palmeiras usou 8 jogadores. O Flamengo tem dia que entra em campo, começa o jogo com 6 estrangeiros. Vamos lá, me Aí pega o aqui. José Martínez, 9. Não. Começa o Hector Rossi. Hernanes, 10. Do seu jogo todo dos dois times. Sim. Mas é porque os times pediram. Carrilho, 11. Depay. Depay, 12. Quantos Romero do Corinthians, entrou então? depois. Romero, entrou. 13. É. 13 Já são jogadores das 5. duas equipes. 8 do Palmeiras Não, e 5 do o Hector Corinthians. Hernanes entrou também. Também, Mais um 14. estrangeiro. 14. Então, 14. É no jogo. Olha aqui, sabe quantos estrangeiros? E 2 treinadores estrangeiros. 16. Veja o resultado aqui, vamos acompanhar os resultados dessa rodada. Olha lá. Esses são os estrangeiros, né? 6 do Grêmio, o Flamengo joga com 4 só. Porque às vezes entra em campo com 6 estrangeiros. Com o Rossi, me ajuda, o lateral direito, Varela. o Varela. Aí tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e o Plata. Começa o jogo com 6. Isso não pode estar certo, cara. Isso não pode fazer bem ao futebol brasileiro. Então, são os números ali que chegaram. Vocês sabem quantos jogadores estrangeiros jogaram nessa rodada de sábado e domingo? Daqueles números ali tem 41. 79. Não, o número é maior. Ah lá, Tá escrito ali, ó. 79. Ah lá, ó, 79. 79! Gente, isso é uma coisa... Só o Mirassol é o único time da primeira divisão que não tem nenhum jogador estrangeiro. O Luxemburgo, isso não pode estar certo. Agora, se você começou o programa aqui, é um prazer estar com o Leão. Fala mais alto um pouquinho, fala mais alto um Tá com o pouquinho. Leão. Quanto tempo que a gente não se vê, né? A gente se Sim, fala, é verdade. Quanto tempo tem? Tem bastante Mais tempo. de anos, né? Mais de anos, né? E começamos uma discussão que eu acho que essa que procede no futebol brasileiro. Estão discutindo muito técnico brasileiro, que os estrangeiros têm que estar, tem que discutir a essência, a nossa origem. Por que tantos estrangeiros jogando hoje no Brasil, jogadores que antigamente não chegariam no Brasil? Nós estamos falando Casagrande lá. O jogador é bom jogador, mas bom jogador porque não temos jogadores nossos jogando no futebol brasileiro. Nós não temos os treinadores, o Leão falou aqui, cara, me botam como terceiro, quarto, porque eu tenho 72 anos, né? Tá tudo bem. Me botam como terceiro, quarta opção, aonde vem treinadores aqui que nem sei quem é e nunca ganhou Nós três absolutamente aqui nada. estamos acima dos 70, mas estamos firmes. Isso. Então, que a discussão do futebol brasileiro começa por onde vocês começaram a conversa hoje aqui. É uma Porque coisa que vem tem me tantos incomodando jogadores faz tempo. aqui no Brasil que nós não podemos pegar a base, a não ser que seja peitudo, como eu pego, que nem ele foi peitudo lá no Santos, botou o time de 2002, que foi campeão de 2002, né? E botou os jogadores para cima de peitar e botar. Porque senão vai botar fora. E isso aí virou. Assim, vou falar o seguinte aqui. Eu acho que tem duas situações que complicaram bastante o futebol brasileiro. Ao meu ver. Uma, primeira, é diretor executivo. Mas eu não tenho nenhum receio de falar, porque Não, eu cara, acho que... eu concordo com você. Não, mas é com pra tudo que você tá falar. falando. Não é pra discutir o futebol brasileiro? Aí o cara não faz diretor, ele faz a lista lá. Não, vamos discutir o que ele futebol quer levar pro brasileiro? clube. É para discutir o futebol brasileiro ou para... Não, o diretor executivo entrou no futebol brasileiro hoje, eu considero eles, já considero ainda, eles os gerentes, os supervisores que eram antigos. Nós temos o Paulo Gione, que está aí, seu Verardi, que tinha o Bendicílio Palmeiras, e vai por aí afora, que eram gerentes e com qualidade profissional. O diretor executivo, sabe quantos jogadores foram mandados embora do Flamengo? Quantos? Com o Rodrigo Caetano? Treinadores, 9. Sabe quantos foram com o Alexandre Matos no Palmeiras? 8. Então, o diretor executivo, o que está fazendo nessa posição? Por exemplo, a seleção brasileira perdeu o Dorival Júnior. Perdeu o Dorival Júnior? Qual foi a declaração que você viu até hoje, em algum programa de televisão, numa rádio, do Rodrigo Caetano falando alguma coisa do que aconteceu na seleção brasileira? Quem saiu foi o técnico. O Edinaldo também não deixa ele falar. Quem? O Edinaldo é tão cara de pau, o presidente da Mas CBF, Edinaldo não que já precisa- disse assim, o Caetano tá vendo, eles estavam do meu lado, na cabine do lado no meu jogo do sábado, Fluminense e Santos, e
Ele e o Juan. O Juan tem toda a experiência, um grande jogador, etc, etc, etc. E aí o Edinaldo diz assim, porque o Caetano, ele tá vendo, ele vai escolher o técnico, aí eu vou começar a negociar. Alguém acredita nisso? Tem jeito. Né? Alguém aqui acredita nisso? O Galvão, Mas ele escolheu Galvão. o Dorival? posso falar uma coisa sobre Fale, estrangeiro? fale. Não do. Todo mundo à vontade, Como nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam isso ter que eu 2 queria estrangeiros falar por com time. Na minha segunda temporada aumentou para 3, já fizeram uma revolução lá. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia, Porque foi a lei do Bosman. a lei Bosman, que aí ficaram. A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar. Mas da em todos os comunidade lugares. europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League e campeã do mundo sem nenhum italiano dentro do Eu time. transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma 2 Copa do Mundo. Copas do Mundo da Itália fora. da Copa do Porque Mundo. não tem É o que como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Ô, Casão, Casal, você matou, Casal. A Itália ficou Vanderlei. 2 Copas fora. Por quê? Deixou de jogar com seus jogadores. A Claro. competição é importante. Abriu brecha para quem? Para os estrangeiros. Aí é legal. Não, e tem outra- 11 jogadores estrangeiros Vanderlei, jogando e outra na Inter. coisa, o goleiro que era convocado naquela época, antes de surgir o Donnarumma, ele era goleiro do time pequeno ou reserva do time grande, porque o goleiro dos times grandes eram todos goleiros estrangeiros de outras seleções. Então, quando saía a convocação da seleção da Itália, os goleiros eram goleiros da Série B ou reservas do goleiro estrangeiro. E iam para a seleção jogar. Ia jogar primeiras partidas de alto nível jogando pela seleção Eu brasileira. quero ver a opinião de todo mundo. Deixa eu Fala, só Adriano, falar uma depois coisa. quero ouvir o Casão, Neto. Quero ouvir o Mauro. Casão, eu vou me dirigir a você e ao Neto. Quero dizer que começou bacana, tá quente. Porque são os que jogaram mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Memphis Depay. Depay. Então, se ele der passe para um gol, ele ganha eu 1 te falo. milhão e pouco. Não, sim, sei vou o te quê. explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas Então ganhou você 95% está sabendo do bem, prêmio. me confirma. Não é É possível. verdade que 95% do prêmio do Não, Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil reais do Não, mas prêmio. isso No Corinthians significou 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa Senhora, Pai. O prêmio de 5. Então você me O perguntou Corinthians por foi que eu parei. campeão. O 4.700. prêmio de Parei 5 por causa disso. O prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado. milhões e quem 700 assinou foi com para ele. Quem tá sabe errado fazer quem assinou contrato agora, com isso não ele. pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele aqui que tá errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, Ô, Leão, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu estou perplexo Deixa eu te ajudar nisso aí, quando Leão. eu soube disso. Que Deixa eu foi? te ajudar nisso aí. Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Os empresários brasileiros, os estrangeiros são empresários dos estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos treinadores? Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Então você vê que você está aqui, hoje, eu não sei porque eu não tenho empresário. Eu negociei, você sempre negociou teus contratos. Claro. Eu não negociei por quê? Porque eu não trabalho para empresário, nem você trabalhou o tempo que eu conheço. Eu trabalho para clube. Pagar meu salário, eu cobro caro, sempre cobrei caro, para eu dar resultado para clube. Isso mudou também, foi pro mundo da música, a coisa mudou. Não, mudou nesse sentido. Vou só dar um número tudo aqui bem, para vocês. Vai Deixa lá, eu dar um número deixa o para Mauro vocês. entrar na conversa. Foi o chefe Eduardo de Castro, aquele português que nós tivemos com ele. Então ele é muito ligado ao futebol português. Acabou de me mandar aqui que essa discussão também acontece em Portugal. Agora na temporada 24-25, 108 jogadores brasileiros estão lá disputando a primeira divisão. 8 goleiros titulares
da Série A lá são brasileiros. Então também se discute isso.